estudante, tudo bem com vocês? Vamos corrigir a terceira semana do seu PET de Ciências e de Biologia, do volume 3? Você então assistiu às aulas, mesmo assim tem dúvidas? Vem comigo que juntos nós vamos fazer as atividades. Tudo bem? Vamos corrigir então as atividades referentes à terceira semana do seu PET? Nós tivemos então uma aula onde nós falamos sobre a membrana plasmática na última quinta-feira e os seus transportes, principais tipos de transporte: transporte ativo, transporte passivo. Vamos lá! Questão número 1. O transporte de substâncias pela membrana pode ser classificado como passivo e ativo. Transporte passivo é aquele que não há gasto de energia. Transporte passivo não há gasto. Transporte ativo há gasto de energia. O transporte passivo é aquele que não há gasto de energia durante o processo. Todos os exemplos a seguir são de transporte passivo, exceto osmose. Osmose é um tipo de transporte passivo. Passagem, então, de água, de solvente, do meio hipertônico para o meio hipotônico. Bomba de sódio de potássio. Bomba de sódio de potássio, há então gasto de energia. Resposta C. 2. O uso do vinagre e sal de cozinha em uma salada de alface, além de conferir mais sabor, serve também para eliminar micro-organismos causadores de doenças, como as amebas. O inconveniente do uso desse tempero é que depois de algum tempo, as folhas murcham e perdem a sua textura. Esse fenômeno ocorre porque, se a folha vai murchar, ocorreu osmose. Então a gente sabe. Então vai ser qual a alternativa? As amebas morrem morrem ao perder água rapidamente por osmose. Já as células do alface possuem um envoltório que mantém sua forma, mesmo quando perdem água por osmose e por isso murcham mais lentamente? Alternativa B. 3. Para entrar em uma célula, algumas substâncias necessitam de proteínas carregadoras. O transporte que envolve esse tipo de proteína, quando não há gasto de energia, é chamado de quê? Quando eu estou falando, então, substâncias que necessitam de proteínas carregadoras, eu estou falando que de difusão facilitada, não havendo gasto energético, é isso. Alternativa correta? B. Difusão facilitada. Vai ser então a passagem do soluto do meio hipertônico para o meio hipotônico, tá? Onde esse soluto vai passar o que? Através das proteínas transportadoras. Tranquilo? 4. Foi feito um experimento utilizando a epiderme de uma folha de uma planta e uma suspensão de hemácia. Esses dois tipos celulares foram colocados em água destilada e em solução salina concentrada. Observa-se ao microscópio que as hemácias, em presença da água destilada, estouravam e em presença da solução concentrada, murchavam. As células vegetais que não se rompiam em água destilada, em solução salina concentrada, notou-se que o conteúdo citoplasmático encolhia. A que tipo de transporte celular o experimento está relacionado? Eu estou falando ali, então, simplesmente o quê? Se murchou, estourou, nós sabemos, então, que aconteceu o quê? Água, essa passagem de água. Então, a alternativa vai ser o quê? Osmose, um transporte passivo. Então, esse transporte que está se falando vai ser da osmose. B. Em que situação ocorre esse tipo de transporte? Quando que vai acontecer a osmose? Vai acontecer quando eu tenho o quê? Uma diferença de concentração de soluto. Então, vai ter um meio hipotônico e um meio hipertônico. A água, então, ela vai tender a mover o quê? Do meio hipotônico para o meio hipertônico, ou seja, do meio de menor concentração para o meio de maior concentração.
buscando o quê? O equilíbrio entre esses meios. C. Aqui se deve a diferença de comportamento da célula vegetal em relação ao animal. Explique a diferença desse comportamento considerando as células em água destilada e solução concentrada. Então, vamos lá. Como que a gente vai saber disso? Nós sabemos que a célula vegetal ela não vai se romper porque ela vai possuir a parede celular. Lembra na aula que eu falei dela? Então, ela vai ficar o quê? Vai segurar a sua forma. Já a célula animal, ela não vai possuir parede celular. Então, vai fazer com que essa célula ganhe água até ela se romper. Então, é isso que vai acontecer. Tranquilo? 5. A figura abaixo mostra 3 tipos de transporte. 1, 2 e 3. Através da membrana plasmática. Então, tem um esquema lá, ó. Gradiente de concentração, né? A camada lipoproteica, as proteínas, tudo bonitinho em 3 transportes. Um está se referindo, passando do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, através da camada lipoproteica. Depois, a mesma coisa, só que através de proteínas facilitadoras. E depois eu estou passando o quê? Uma substância contrária, contra esse gradiente, através de proteína facilitadora. Assinale a alternativa, que representa, respectivamente, o número que indica a passagem de gás oxigênio da água para as brânquias de um peixe e o transporte de glicose para o interior das células humanas. Nós sabemos que todos esses 2 tipos vão ser tipos de transporte passivo. Como eu falei na aula, o gás oxigênio ele vai entrar naturalmente pelas nossas células através de difusão. Ele vai se difundir através da membrana fosfolipídica. Então, vai ser, o 1 representa o transporte de gás oxigênio. Quando eu estou falando em glicose, é uma molécula maior, então eu vou precisar de receptores de proteínas que vão permitir a entrada dessa substância na nossa célula, que vai estar representado do 2, que é um tipo de difusão facilitada. A alternativa correta é a letra B, 1 e 2. Bom, chegamos ao fim da nossa aula, da nossa correção. Espero que tenham acompanhado e vejo vocês até a próxima semana para a gente corrigir as atividades referentes à semana 4 do seu PET. Até mais!